Gestão com Elas, o podcast das especialistas. E hoje a gente tem um tema muito importante. Vamos falar sobre a escola ideal para os nossos filhos. É isso. Que tema desafiador, né, Duda? Tema importante. Não só na visão das famílias, como também na visão do próprio gestor escolar. Claro, né? Saber que a escola dele é ideal para o filho de alguém é importante. É isso. Eu sou mãe, né, de 3 meninos, você sabe bem, né, 3 príncipes lindos. E passei por esse processo de escolher a escola ideal para o meu primeiro filho, que foi, na verdade, o que me desencadeou o desejo de ter uma escola. Sim. O principal desejo foi esse. Mas a todo momento a gente passa por isso, né? Você passou com o Enzo para escolher uma outra instituição. E o que de fato essa família precisa realmente observar? Porque a gente entende, a gente que está do outro lado do muro da escola, né? A gente que está envolvido na gestão, que muitas coisas são, e a gente falou disso, acho que no primeiro episódio do Gestão com Elas, a gente falou sobre a visão do olhar de mãe, do olhar de responsável, Sim. que é muito diferente da visão do olhar de gestor, que está ali já ambientado com os problemas e com as soluções da escola. Mas e aí, quando a gente está com o olhar de mãe, o que olhar de fato? Né? Você, por exemplo, quando foi procurar, ter essa primeira experiência, né, de procurar a escola para o Enzo, o que de fato você foi observar? A gente meio que viaja enquanto mãe às vezes, sim, né? Sim. Será que essa escola perfeita existe? Ou a escola ideal, ainda que imperfeita, também vai poder existir? Eu acho que escola perfeita não tem, não vamos achar, não adianta ficar nessa busca pela escola perfeita. Escola feita a 1000 mãos, né, Vanessa? Mãos de pessoas que são humanas e vão cometer erros, então não vamos ter escola perfeita. Acho que isso é uma coisa pra gente já descartar de imediato. Escola perfeita não existe. Mas, como mães, nós queremos o melhor para os nossos filhos. Eu quero que o Enzo esteja no melhor lugar para ele, né? E aí a gente para e se pergunta, querendo ou não, a gente conhece também tanto a nossa expectativa como mãe e a gente sabe a expectativa como gestores. A gente sabe que muitos pais são iludidos pela estrutura perfeita, né? Existe muito isso, a busca da escola com uma estrutura perfeita, uma escola com um parquinho impecável, com salas de aula onde as cadeiras estão todas sempre muito bem alinhadas. Isso é uma ilusão, né? A escola perfeita, né, de estrutura perfeita, ela é aquela que melhor atende ali a realidade da nossa criança. E quando eu fui buscar uma escola para o Enzo, o Gael ainda estuda comigo, mas quando eu fui buscar uma escola para o Enzo, que estava indo para o ensino fundamental, eu pensei muito nisso, sabe? E mais do que espaço para mim era um critério importante, mas não era o principal. A estrutura física, para mim, não era o principal ponto, né? Eu, assim, de fato, precisava de uma proposta que abraçasse o Enzo, sabe? Com todas as suas diferenças, com toda a sua... O Enzo é um menino que é mais agitado, é muito falante, né? Da turma do fundão, gosta muito de brincar. Então, tinha que ser uma proposta que não fosse extremamente tradicional, por exemplo, que não ia encaixar, né, na pegada do Enzo. Mas esse lado é um lado de quem já conhece um pouco da parte pedagógica também. O pai que vai procurar a escola hoje, talvez ele não tenha toda essa bagagem, né? Talvez ele não tenha ali essa visão de que para o filho dele, né, estar bem ambientado numa escola, essa escola precisa ter uma proposta que atenda às necessidades dessa criança. Isso. E muitas vezes os pais nem perguntam qual que é a proposta pedagógica da escola, nem entendem qual é a linha pedagógica da escola. Então eu acho que primeiro, né, assim, se eu fosse começar hoje, teria que ter uma estrutura bacana. Eu acho que não adianta a gente falar que qualquer estrutura é satisfatória, porque não é, né? A gente quer o melhor para os nossos filhos. E outra, a gente quer que os nossos filhos estejam numa escola que a gente se orgulha de falar, olha, é uma escola bonita, vai lá para conhecer, tem um espaço bacana, um espaço agradável. Então eu acho que, de fato, é importante ter um espaço legal, mas eu não acho que ele vem no primeiro da lista, não, sabe? Eu acho que a gente tem que conhecer a proposta pedagógica da escola, tem que conhecer a linha pedagógica que a escola tem, né? Entender como que essas informações chegaram. Se eu fosse mãe, não, sou mãe, mas se eu chegasse numa escola e tivesse que perguntar, sem eles me oferecerem as informações, eu já ia achar que eles não estão preparados para me atender. Então é um ponto que a gente tem que perguntar. A gente vai chegar lá e vai ficar perguntando tudo, ou as informações chegam? Como só mãe, somente mães, esquece o dono da escola.
a gente acaba não tendo essa técnica, né? A gente acaba não sabendo o que precisa ser perguntado. Então, a escola ela precisa estar preparada para me encher de informações, para me encantar, né? Para me apresentar essa proposta pedagógica. Não tem que ser um pedido da família, mas Sim. qual é? Não, a escola tem que estar preparada para explicar como que funciona essa proposta, para explicar como que funcionam os projetos, né? Eu não ia querer uma escola assim que fosse extremamente rígida, né? Apesar de achar que a disciplina é muito importante, mas também não dá para ser uma coisa muito rígida, uma coisa que não muda, uma coisa que não consegue ser maleável ali ao aprendizado do aluno, né? Inflexível, falou tudo. Acho que a palavra é essa, inflexível. Então, para mim, hoje, né, como mãe, se eu saísse para buscar uma escola para os meninos, eu acho que o mais importante que eu ia olhar, de fato, é a proposta pedagógica. É entender quais são as atividades, o que é cobrado, como que funciona, né? Em questão de... Hoje o Enzo faz provas, né? Como que isso é exigido, letra cursiva, em que momento. Então, eu acho que eu olharia um pouco além da estrutura. Acho que é importante, precisa de uma estrutura bacana. Hoje, né, nós como gestores, a gente sabe. Se a gente chega numa turma, por exemplo, de 4 anos, a mobília tem que ser adequada para aquela faixa etária. O pai, muitas vezes, leigo, não vai ter essa informação, né? De que a criança, ao sentar numa cadeira, precisa encostar os pés no chão. Isso. Muitos pais não sabem disso, né? Mas a gente tem essa informação. E eu, como mãe, ia gostar de receber essa informação de uma escola, sabe? Então, eu acho que não é tudo sobre estrutura bonita. Claro que é relevante, não significa que se eu chegar numa escola e ver que a estrutura não está legal, que ela está descuidada, que é uma escola escura, não, uma escola limpa. Limpeza é importantíssimo, um valor que a gente ensina para as nossas crianças dentro de casa todos os dias. Então, eu acho que é um pouco disso, sabe? A escola ela não pode ir contra os valores que eu tenho na minha casa. Sim. E a proposta pedagógica, para mim, seria importante por causa disso. Essa fala que você trouxe da questão da proposta pedagógica, do alinhamento de expectativas entre o que a família quer, como você falou, né? Para o Enzo, eu queria uma escola que entendesse o perfil do Enzo. A gente observa, assim, enquanto gestores, que muitas famílias chegam na nossa escola só baseados pela indicação de alguém. Acontece muito. E às vezes o que é bom para mim, para minha família, não vai ser bom para você e para o seu filho, para sua família. Né? Então é importante. Valores, né? Exatamente. É importante o responsável por aquele aluno entender que a escola ideal para o filho dele é para o filho dele. Sim. Não necessariamente essa criança vai se encaixar. A cultura dessa família. Exato. Também, né, Vanessa? Essa criança, não necessariamente essa criança precisa se encaixar num modelo que serviu para alguém, para um primo, para um vizinho, para um filho de um amigo, né? É importante a gente criar esse contato direto com a escola. Então, claro, uma indicação é muito bem-vinda. A gente já vai um pouco mais confortável, né? Você, me indica seu cabeleireiro? Indico. Claro. Você já vai mais confortável com aquela indicação. Mais confiante, mais seguro. Mais confiante. Mas quando a gente faz a escolha da escola ideal para os nossos filhos, a gente precisa se colocar de frente daquele processo. Entender quais são os valores daquela escola. Sim. E aí a gente cai muito na questão da cultura organizacional. Tem a ver, exatamente. Quais são os valores inegociáveis dessa escola? Tem a ver realmente com os valores inegociáveis da minha família? Sim. Aquilo que eu quero que realmente o meu filho aprenda para a vida, além do pedagógico, né? Aquilo que eu quero que ele aprenda para a vida. Então, acho que essa dica é muito importante. A família entender que a indicação é muito boa, mas que o alinhamento precisa ser feito entre as expectativas da escola e as expectativas da família. Né? Eu acho que esse é o primeiro aspecto. Essa questão que você falou do pedagógico, da estrutura física, vai muito também da dica aí para o gestor escolar na hora de fazer o seu briefing, né, de atendimento. Colocar isso pra vender não lá. dá realmente para ficar esperando a família trazer aquele questionário e ficar ali respondendo. Nem é papel da família, né? Ficar entrevistando a escola. Não é. O papel da escola munir a família de informação. Uma questão que eu hoje, né, se eu tivesse com a experiência que eu tenho, né, de 12 anos de dona de escola, né, para quem que está assistindo a gente aqui pela primeira vez, nós somos gestores escolares, além de mentores em gestão escolar, há mais de uma década. Então, a gente conhece o chão da escola. Verdade. Então, hoje, por outro lado, e de vez em quando tem uma amiga, uma prima, um parente que me pede, Vanessa, me ajuda. Sempre tem. Me ajuda a escolher a escola para o fulano e tal. Às vezes é algum bairro que eu não conheço. E aí, às vezes, pelo Instagram, por uma ligação ou até chega até a visita, você consegue ajudar. Mas a gente hoje, né, enquanto mãe, com toda essa experiência, uma questão que eu não abriria mão, Duda, é a comunicação. Importantíssimo. Quais eu também são não, eu perguntaria de cara assim na escola. Também. Quais são os canais e as ferramentas de comunicação que a escola tem para com a família? Importante.
Eu acho que isso é o que vai construir toda a base desse relacionamento, que a gente inclusive já comentou em episódios anteriores, sim, que é a base do relacionamento, a base da confiança. Uma escola então, preparada para me atender? Uma escola, exatamente, uma escola que eu tenha que agendar com muito tempo de antecedência para uma conversa com a direção ou com a coordenação ou com o próprio professor. Que o acesso do professor é muito difícil, exato, hein? Uma escola que eu não consiga acessar esse professor, nem que seja através de um plantão do professor. Lá na minha escola, a gente tem esse hábito, né? A gente tem, toda semana, todos os professores têm o seu horário vago, que é o plantão do professor. Disponível essa agenda para a solicitação de qualquer responsável. Então, o responsável liga para a escola, ou vai lá e solicita essa agenda. Pela agenda eletrônica, o que for. Eu gostaria de um horário com a professora tal, no plantão da professora. Eles já sabem qual é o dia e o horário na semana. Normalmente a gente encaixa aí no horário de educação física da turma, porque a turma está assessorada por outro profissional. E a professora tem aquela meia hora, 40 minutos para atender realmente a demanda, entender a ansiedade da família. Às vezes é uma dúvida, né, Duda? Quantas e quantas vezes... É até uma ansiedade nossa que precisa ser sanada, né? Enquanto mãe. Às vezes é uma dúvida de como eu dou suporte para fazer o dever. Nem sempre vai ser uma reclamação. Nem sempre. Como eu dou suporte para fazer o dever. A minha família está passando por uma modificação interna, uma rotina, morreu alguém. E como que a gente lida com isso? E aí, obviamente, essa professora, que é o primeiro canal de comunicação ali, vai direcionar para o setor de psicologia, se a escola tiver, para a própria direção, se for necessário. Mas é importante a escola criar canais e ferramentas de comunicações que sejam realmente funcionais para aquela família. Né? Uma família que está com a gente de carga horária 12 horas contratuais, 10, 12 horas contratuais, essa família não pode ser atendida em horários inflexíveis. Não tem como. Muitas das vezes nem é ela que leva a criança, nem é ela que vai buscar a criança. Muito, é a condução, ou é um avô, é alguém da rede de apoio. Então, é importante a escola se colocar com essa postura de suporte e entender, não, eu preciso... Para eu ter a base desse relacionamento, que é a base do relacionamento entre a família e a escola vai ser sempre a confiança, eu preciso criar isso através de canais e ferramentas adequados de comunicação com essa família. Sim. Então, acho que esse é um critério que eu não abriria mão nessa escolha. E eu acho que é muito importante mesmo. Né? Acho que a comunicação hoje é a base para a gente confiar na escola. Hoje a gente confia, é seguro, então vai dar certo esse relacionamento. Então, acho que é muito importante. E a escola, ela tem que estar preparada, Vanessa, para atender a perspectiva de vários tipos de família. Por exemplo, para a gente esse é um valor super importante, mas se fosse para o meu marido, sabe o que ele ia olhar? A segurança. Ele ia olhar, tipo, é fácil entrar aqui? É difícil? Né? Se acontecer alguma coisa, essa escola está preparada para lidar? Né? Caso haja alguma ocorrência, algum incêndio, algum assalto, não sei, a gente não sabe o que pode acontecer no mundo, né, como a gente vive hoje. Mas para ele, com certeza, a segurança seria um ponto importante. Então ele pensaria nisso. Qualquer pessoa pode tirar o meu filho da escola? Como que é o controle de entrada, de saída? Então, para ele, esse seria um valor que com certeza, quando a gente fosse conversar, trocar ideias sobre qual das escolas que a gente, né, escolheria, isso seria um vulnerabilidade, né? Com certeza. E a gente sabe que hoje em dia a gente tem várias ferramentas de agendas eletrônicas que já oferecem, né, esse serviço, tanto para a comunicação, mas como também para essa questão de segurança. Sim. A própria agenda já está integrada no QR Code, no rosto da criança, e cria essa segurança. Então, basta realmente a escola também se movimentar e se organizar para que isso aconteça. Às vezes, a gente nem tem esse tipo de tecnologia na escola, que deveria ter, né? Pelo menos uma agenda eletrônica todo mundo deveria trabalhar, mas ainda que não exista essa ferramenta, porque existem inúmeros públicos, né? Um processo de retirada desse aluno precisa ter. Eu também, assim como o Pedro, teu marido, também me preocuparia, porque eu já tive um histórico desses, de qualquer um retirar o meu filho. Então, eu já chegaria também com essa preocupação. Como é o acesso a essa escola, né? Tá vulnerável demais? Como é esse até mais, assim, além dessa questão da segurança física, né, da integridade física das crianças, eu acho que a estrutura, né, escolas em segundo andar, né, fornecem essa segurança mesmo para as crianças, né? Tem perigo de queda, né? Tem perigo de alguma coisa nesse sentido. E outra, segurança em questão de saúde. Se o meu filho se engasgar, né, se o meu filho passar por alguma situação de acidente,
corpo da escola vai estar preparado, né, para poder atender? Será que alguém aqui tem um primeiro socorros? Então aí fica a dica para a escola, né? Se tem curso, se tem preparatório, né, deixar lá fixado no quadro de aviso que já fica possível. Tem a obrigatoriedade de alguns treinamentos, algumas capacitações, como é a Lei Lucas. Sim. Mas ainda assim, é uma questão que é obrigatória, a escola tem, mas que muitas das vezes ela não coloca isso no briefing dela de atendimento. Não avisa que tem, o pai não vai perguntar porque não tem esse conhecimento. Exatamente. Né? Mas se chega em uma que apresenta, sempre isso, é um diferencial. É um diferencial. Eu tenho lá na escola, a gente tem o simulado de emergência, né? A gente já tem há muitos anos esse simulado de emergência. E calhou de, em alguns momentos, a gente quando faz o simulado, tem 2 tipos de simulado. É o simulado programado, que é quando a gente vai, na verdade, avaliar o ponto de melhoria, né? O tempo de evacuação, se alguém tá com uma função e não está adequada para aquela função, é ponto de melhoria. Sim. Então, a gente tem o técnico de segurança que nos ajuda nisso. E a gente tem os simulados não programados. Quando é um simulado programado, a gente avisa, todo mundo sabe, vai bilhete para famílias e tal. Legal. Mas quando a gente vai fazer o simulado não programado, é que a gente entende que agora é a hora realmente do vamos ver, né? E a gente não avisa ninguém, só quem sabe realmente a direção e a coordenação. Às vezes a coordenação sabe, a gente já teve casos de, por exemplo, eu ter uma visita acontecendo na escola. Visita, tá lá visitando a escola, conhecendo. E aquela pessoa, e aí a gente faz essa opção. Aí tem que falar com a pessoa. A gente faz a opção de vamos fazer o simulado acontecer. Porque se tiver uma emergência e realmente a gente tiver com uma visita, tem que ter os nossos assessores, que são as pessoas responsáveis, para direcionar essas pessoas, né? Também. Então, cada um tem sua função. Então, já tive alguns casos da visita ficar apavorada naquele primeiro momento, acreditando que quando toca a sirene, né? Olha, nós estamos em emergência. Né? E a fala nós estamos em emergência. E você precisa seguir para tal lugar. Porque a gente não fala simulado. Né? Porque se você fala simulado, acaba que você perde valor e o psicológico da pessoa se prepara de uma outra forma. Então, a fala do simulado não programado estamos em emergência. Então, a visita também recebe essa informação, estamos em emergência. Então, ela acha que a escola está realmente passando por uma emergência. E ela segue todo o caminho, o processo do simulado, do plano de emergência, do plano de evacuação. Ao final daquela evacuação, aí a gente conta a historinha. A pessoa tá suando. A pessoa querendo fugir da escola, dizendo, nunca mais eu quero vir para essa escola. E aí o que acontece? Claro que isso não é algo proposital, a gente não vai fazer um simulado para cada visita que a gente recebe. Mas todos os casos que nós tivemos, essa realidade acontecendo, foi muito bem vista. A família se sente segura. A família se sente segura. Então, a gente percebe que o relato, o feedback nossa, vocês estão muito preparados. Pelo não estão seguros. Vocês estão muito preparados para uma possivelmente... Eu adorei! Aí eles começam a falar do aspecto do comportamento das crianças, do comportamento das professoras, porque está todo mundo teoricamente em pânico, porque é uma emergência, né? Ao final que a gente fala sobre a emergência simulada. Legal. E aí a gente dá todo o retorno para aquela família. Então, se isso, de fato, dentro do aspecto de ter uma pessoa participando desse simulado, nos traz esse feedback positivo, mais um ponto que a gente precisa colocar no nosso briefing de atendimento. Porque pode ser que essa família que num determinado momento participou desse simulado sem querer, nunca fosse me perguntar sobre isso. E ela talvez nunca soubesse, no processo de decisão entre eu e o meu concorrente, se ela não soubesse. Talvez, você não chega, né? Normalmente mãe... Não chega. Não vai querer perguntar. Vocês têm um plano de evacuação? A não ser que isso se torne público, né? Que isso se torne hoje não é mídia, né? Mas enquanto isso não acontece, que as escolas ainda não estão, a maioria não está olhando para isso, as mães, os familiares também não olham. Agora, se eu chego e antecipo a informação, como você trouxe no início da nossa conversa, e digo a ela, além disso, a gente tem isso, funciona assim, assado. Opa, ela vai sentir ali no peso. Eu, enquanto mãe, certamente pensaria, essa pode ser uma escola ideal para o meu filho, que realmente está preocupada com a questão de segurança. Exato. Importante. Quando você estava falando do tema de comunicação, né, veio aqui agora na minha mente o seguinte, que para mim também seria um ponto importante, até mesmo pela antecipação dos acontecidos na escola.
com a nossa vida hoje super corrida, né, ter ali, por exemplo, um bom calendário, né, onde fale que dia que tem aula, que dia que é recesso, por exemplo, a gente trabalha sábado, domingo, feriado, nessa nossa profissão aqui. Isso aí. Então, a gente precisa de uma estrutura com as nossas crianças. Então, saber que a escola não vai funcionar em certo momento, né, e saber isso com antecipação, já me ajudaria a organizar ali as pessoas que vão me ajudar, a rede de apoio, né, contar com os avós, os tios, e aí seria um suporte. Talvez até mesmo os eventos, né, já saber quais são os eventos que a escola realiza, quando que eles são organizados. Isso, para mim, como mãe, também traria um valor importante. Eu acho que é mais uma coisa para a gente apresentar ali na hora daquela visita, né? Que na escola nós temos um calendário que é organizado dessa forma, para facilitar mesmo a vida dos pais, a antecipação dos acontecimentos. Eu acho que faria total diferença, acho que também seria muito bom. E pensando nos eventos, né, o relacionamento, não só na comunicação, mas o relacionamento com as famílias, para mim também seria um diferencial. Uma escola que tivesse um bom relacionamento, né, com as famílias, para mim, seria uma das escolas ideais para o meu filho. E aí eu penso no sentido de uma escola que avisa se o meu filho está com dificuldade, chama a gente para conversar, né, demonstra preocupação, né, em alguma dificuldade de aprendizado ou em algum avanço também que não é esperado, que fazem reuniões para falar do andamento da turma, né, que explicam como que as coisas vão funcionar. A professora do meu filho, esse ano eu cheguei perto dela e falei assim, eu quero te parabenizar, porque ela mandou pra gente um cronograma semestral. Pensa, uma professora de terceiro ano do ensino fundamental que cria um cronograma semestral com que data que vai ter trabalho para entrega, que data que vai ter prova para entrega. Isso para mim, como mãe, nessa correria, foi um grande facilitador do processo, né? Então, é uma forma de organizar, de antecipar, né, a comunicação e, claro, que facilita o relacionamento. Então, eu acho que ter uma escola também que fizesse eventos, fizesse comemorações, né, desse oportunidade para o meu filho conviver com os colegas ali da escola, né, dentro da escola, desse oportunidade para a gente entender o trabalho que as crianças realizam, né? Lá na escola a gente realiza algumas mostras artísticas, culturais, né, e aí a gente poder ir, visitar, ver os trabalhos que as crianças desenvolveram, também agregaria valor numa escola para mim, sabe? Eu acho que faria a diferença. A memória do período escolar passa muito rápido, né, Vanessa? A infância dos filhos passa muito rápido. Então, a gente poder valorizar esse tempo de ensino, sabe? Poder acompanhar ali, participar desses eventos, para mim, também seria um grande valor como escola. Perfeito. Eu acho que talvez ter essa apresentação como um portfólio que demonstrasse ali os principais eventos, os principais projetos, os principais acontecimentos, que ilustrasse com imagens. Cria expectativa, né? Também, né? Para quem está ali assistindo. Que, na verdade, quando a gente vai visitar uma escola, a gente vai no escuro. Por mais que você tenha uma indicação ou tenha pesquisado alguma coisa no Instagram, você vai no escuro. Sim. A escola tem uma linguagem que vai precisa ser, dia a dia, né? que precisa ser traduzida aos olhos de quem está ali visitando, do potencial cliente. Não adianta eu dizer para uma visita, olha, a gente tem um projeto de biodiversidade, a gente tem um projeto tal, nomes e nomes e nomes. Eu, enquanto visitante, eu não faço a menor ideia do que é aquilo, plantão do professor. Só nomear. Eu não tenho a menor ideia do que é plantão do professor. Isso é importante, hein? Mas falar uma linguagem que a família entenda. Que a família entenda. E se eu tô aqui assistindo essa live e eu sou mãe, a primeira coisa que eu ia perguntar, de tudo isso que a gente falou, ia chegar nessa instituição perguntando determinadas questões que talvez a escola nem tenha mencionado. Né? E que é importante, a gente olhando pelo lado do gestor que quer um resultado melhor, que ele mencione esse tipo de questões práticas da rotina dele, porque é muito óbvio pra gente. Claro, já se deparou? Você vai num setor público aí para ser atendida e aí começam várias nomenclaturas. Ah, é no CRM, não sei das quantas, é no SISU, não sei das quantas, é no sei... Você fica assim, gente, pra onde que eu vou? Ah, vai na Metro, vai não sei aonde. E aonde que eu vou, você não faz parte daquele universo. Não conhece. Então é muito ruim quando a família chega e essas nomenclaturas não são linguagem traduzidas. Técnica demais. Exato. E por outro lado, enquanto família, eu de fato procuraria todos esses aspectos. Um aspecto também que eu acho que é bem relevante, eu enquanto mãe não deixaria de perguntar, se fosse mãe de berçário, indiano, acho que assim, até a educação infantil como um todo, seria como essa escola lida com o controle de doenças infecto-contagiosas. Importante. Você imagina berçário, a gente tem berçário, a gente sabe que
teve, a maioria vai pegar se a escola como. realmente não tiver um cuidado. Então, que tipo de ações essa escola tem, né? Como funciona a higienização desses espaços que são mais vulneráveis? Importante. As crianças têm... A limpeza, o cuidado. Exato. As crianças têm a imunidade ainda em construção, então não tem todo o quadro vacinal. Como é esse controle do quadro vacinal? Né? Mãe de berçário tem que perguntar isso, gente. Se você é mãe de berçário, não deixa. Anota aí, anota a dica. Você tem que perguntar isso aí. Como é que funciona o controle vacinal dessa faixa etária? Como é que funciona a higienização dos brinquedos, dos espaços, porque eles são coletivos, eles são compartilhados. Então, como isso funciona? A escola tem um processo para isso. E como funciona o afastamento de um aluno, esse controle de um afastamento de um aluno, caso ele apresente alguma doença infecto-contagiosa, ou como que é esse funcionamento. A criança simplesmente se ausenta porque o pai se ausenta, porque o pai tira, ou não, a escola sinaliza e essa criança só volta com atestado de liberação de um pediatra assistente. Como funciona? Né? Porque senão você fica ali na luta. A gente acha que vai estar protegido na escola e acaba que com esse Covid pode não estar. Porque a gente sabe que os responsáveis de berçário, por exemplo, essa faixa etária, ele não coloca na escola pensando só no desenvolvimento. Socialização e desenvolvimento. Ele coloca por uma questão assistencialista. Ele precisa. Então ele vai colocar. Claro que vem com todo o bônus, né? Que é o desenvolvimento, tudo mais. Mas ele coloca porque ele precisa. E aí você, inicial, né? E aí você trabalha fora, por isso você precisa de um berçário 10, 12 horas, e aí você cuida do seu filho, tem toda a assistência do seu filho. Mas o outro manda com febre, manda com pintas no corpo e manda para a escola. A gente, enquanto mãe, não tem como gerenciar o filho do outro. Pra escola, né? Não tem como gerenciar o filho do outro. Então, cabe à escola ter um processo de como lidar com esse tipo de situação. Como lidar com um aluno que apresente sintomas, que pode até nem ser a doença infecto-contagiosa, mas sintomas de uma doença infecto-contagiosa. Então, cabe a essa família que está procurando essa faixa etária da educação infantil como um todo, perguntar e questionar essa escola. Como vocês funcionam para ter esse controle, né? Porque essa escola precisa afastar, ela precisa ter um controle paralelo a tudo isso que acontece dentro da instituição. Não dá para deixar a responsabilidade só com a família, porque a gente sabe que existem, a gente contar com bom senso, mas tem pais que não são tão conscientes. Não são tão conscientes. E vai mandar com a pintinha, vai dar o remédio, o antitérmico na porta da escola para a criança não ter febre nas próximas 6 horas, e aí depois ele tem que... A gente sabe que isso é real, porque a gente trabalha em escola há 12 anos, mais de 10 anos. Então a gente sabe que isso acontece. Então a escola precisa ter, sim, na minha opinião, um critério, né? E que critério é esse, como funciona? Eu, certamente, como mãe dessa faixa etária, perguntaria. Porque às vezes a gente não tem como faltar ao trabalho, a gente não tem mais como ter folga, atrasar, e precisa, porque a criança pegou alguma doença infecto-contagiosa por falta de cuidado, né? Sim. Ou por falta de critério da escola. Sim. Eu acho que isso não dá para abrir mão. Eu também acho que não dá para abrir mão. E pensando nisso, assim, eu como mãe bem ligada à tecnologia, ao que acontece no dia a dia, eu também não abriria mão de uma boa rede social. Bom. Sabe, assim, se eu procurasse a escola na rede social e visse, tipo assim, não existe, eu já ia ficar meio preocupada. Parece que é ultrapassada, não existe, né? Por quê, né? Parou no tempo. Então, eu acho que ter ali também uma rede social que mostre um pouquinho, não só do dia a dia das crianças, porque a gente sabe que o nosso filho não vai aparecer o tempo inteiro na rede social de nenhuma escola. Não dá. Mas dá pra gente ter acesso às atividades ali por turma. Então, eu, por exemplo, já ficaria de olho nesse período. O que a turma do ano que vem está fazendo? Será que, né, o trabalho é interessante? Vale a pena matricular o meu filho para o ano que vem, tendo uma base ali nas atividades que acontecem? Perfeito. E outra, os bastidores da escola. O que tem na escola? Tem reforma? Tem formação para os profissionais? Divulgam isso? Né? Então, eu acho que eu pesquisaria saber disso também. E aí, quando a gente para pensar na comunicação, a comunicação nunca acaba, né, Vanessa? Sempre vai ter uma coisa lá nesse ramo da comunicação. Eu prezaria também por uma escola que tivesse um bom relatório diário do meu filho. Porque pensa, uma criança pequena. O Gael tem 4 anos. Mas assim, se eu for parar pra perguntar, filho, o que você fez na escola hoje? Ele vai falar, mãe, eu comi, lanchei tudo bem. E fui pro recreio. Como foi? Foi tudo bem. É assim, né, que as crianças falam. Então, ter um relatório diário de como foram as atividades. Por exemplo, eu estaria pelo integral, se dormiu, se não dormiu, como que foi a alimentação, né, e tudo. Então, esse relatório diário na comunicação faria diferença também. E a rede social como lembrete de reuniões,
lembretes de eventos, né? Lembretes até mesmo de compromissos ali que os pais precisam. A amostra tal, vai ser tal dia, né? Renovação de matrícula começou hoje, né? Coisas que facilitam o dia a dia dos pais, para mim também seria importante. Perfeito. Às vezes a gente olhando para o lado de dentro do muro da escola, né, enquanto gestor, o papel do gestor, a gente fica assim, mas aí eu tenho que ser secretária dos pais, eu tenho que ficar ali lembrando o tempo todo. Gente, faz parte do processo de educação. Sim. Não tem como a gente educar só o aluno, a gente acaba educando a rede familiar desse aluno. Até mesmo para que eles estejam alinhados Contribua, com a nossa cultura, exatamente. Né, com a Hoje em dia, as agendas eletrônicas têm automações. Você não precisa ficar lá já lembrando, pensando. Você programa ali uma vez só, a data, o horário, quantos dias antes. Agenda de papel não faz isso não, hein, Vanessa? Não, nunca. Eu acho que eu matricularia meu filho também numa agenda de papel. Também não. Hoje em dia, não. Com certeza não. Cheguei na escola, falei, nossa agenda de papel, eu falei, ultrapassado. Tá legal. Ultrapassado. Então, acho que a gente pensar nessa questão desses avisos, desse apoio, né, que a gente acaba dando à família, não é que a escola tem que ser secretária da família, sim, escravo da família, lembrar tudo e a família se revoltar que a escola não lembrou. Não lembrou. Mas eu acho que faz parte do papel da escola absorver essa educação, não só do aluno, mas também da rede de apoio de todo esse aluno, compartilhando. Não adianta a gente fazer evento só para meia dúzia de responsáveis. A gente quer fazer uma amostra cultural, a gente quer fazer uma culminância, a gente quer fazer uma reunião e quer que tenha um quórum. Claro, significativo. Né? Então, faz parte da nossa estratégia de aproximação dessas famílias também a comunicação e os lembretes para trazer essas famílias para perto. Comunicação estratégica. É isso. Até mesmo para a gente vai ter uma reunião para divulgar os resultados aí do ano. E aí vai lá e participa 5. Não é interessante. Não faz sentido. Né? Não vale a pena. Eu acho que isso tudo faz todo sentido mesmo, faz a diferença na escolha, né, das nossas escolas. E pensando na realidade da minha escola hoje, lá na escola a gente tem, na sua também tem, o Conselho de Pais, né, que a gente reúne ali, lá na escola para o próximo ano são 2 representantes, né, o representante e o vice, né, que vão fazer esse trabalho, vão na escola uma vez no mês, né, tem participação ativa em algumas decisões, em algumas ações, por exemplo, solidárias que a escola vai fazer, ações de divulgação também, eles participam efetivamente junto com a gente. Então, eu gostaria que a escola do meu filho tivesse uma iniciativa como essa, sabe? Eu acho que aprofundar o relacionamento entre família e escola, né? Ter um espaço mais democrático, onde os pais possam levar suas opiniões, o que eles acham, né? Como que eles interpretaram isso, como que entenderam aquilo, eu acho que faz toda a diferença, acho que é importante. E minimiza conflitos também acho. Né? A gente olhando para o lado do gestor, certamente essa dica minimiza conflito, porque você dá espaço para o outro trazer a visão dele, que às vezes não é a visão ideal, e você tem a oportunidade de forma oficial, mostrar o que de fato é o lado da escola. A gente não fica com os tais grupos do WhatsApp, das mães e tal. Acaba com isso aí, isso perde força, né? O grupo informal perde forças. Eu vejo, Duda, hoje, não é o nosso tema de hoje, mas cabe até um episódio pra gente falar só sobre o grupo do WhatsApp das mães. Vale a pena, hein? Né? Acho que vale. Eu vejo escolas hoje querendo colocar em contrato de prestação de serviço a proibição. Eu vejo também. Gente, da família ter grupo de WhatsApp. Não existe eu já vi isso. Também. Né? Não existe. Isso não está sob o nosso domínio, sob o nosso poder. De ter contato ou fazer grupo. Exato. A gente pode, sim, no nosso contrato, trazer cláusulas sobre o uso da marca da escola, da logo da escola, tudo mais. Mas sobre ter essa movimentação, isso não existe e nunca vai deixar de ter. Nós somos mães de outras instituições e a gente faz parte do grupo do WhatsApp. Agora, qual é o fundamento de ter esse grupo? Vai muito da postura da escola. Sim. Como essa escola se comunica, quais são os canais, quais são as ferramentas. O que ela aceita, o que é a abertura dessa escola. Educa. Exatamente. Qual é a abertura que essa escola tem, essa instituição traz para nós responsáveis. Então, se a gente tem esse tipo de abertura através de um conselho de pais, por exemplo, não há menor. Ou a escola tem reuniões periódicas de responsáveis também. Já né? Vale, né? Vale. Porque quando a gente tem o conselho de pais, a gente minimiza até a pauta da reunião de responsáveis. E a escola tem que estar preparada também para isso. Porque você não leva para espaço. Você não leva para reunião de responsáveis pautas complexas. Você leva pautas que são pautas pedagógicas, que é de fato a finalidade da reunião. Sim. Porque todas as pautas complexas acabam sendo tratadas na reunião do Conselho de Pais. Então, quando a escola tem esse tipo de movimento, ela diminui demais o fluxo
da necessidade dos responsáveis utilizarem esses canais paralelos para assuntos conflitantes. Com certeza. Então, é o momento da escola parar para pensar nisso, agora que a gente está virando a chave aí, indo para o próximo ano Hora de letivo. começar a planejar 2024, hora de tentar Isso aí. ter ações mais estratégicas, mais intencionais, né, que facilitem essa escolha do pai como a escola ideal, Perfeito. né, Vanessa? Mas antes de encerrar, eu queria jogar mais uma. Tá, vai lá. Só mais uma, assim, pra gente poder refletir. Eu não colocaria meus filhos em uma escola que abre meia porta. Ah, não. Que não me deixa entrar, sabe? Que me barra. Não. Claro que a gente entende que há momentos e há momentos, e tem Organização. pai que quer viver dentro da escola. A gente É. sabe que tem mãe, né? Lá na escola eu brinco e falo, olha, eu vou cobrar uma mensalidade a mais, hein? É. Que a mãe às vezes, fico Tá lá boa, direto. porque é difícil desapegar. A gente sabe que, principalmente para muito bebês, primeira escola, é um processo mais complexo e a escola tem que estar preparada até para passar essa segurança para sua família. Né? Tem que ter ali um manual da família, Adaptação uma forma de escolar. conduzir, porque faz toda a diferença e vale a pena. Mas eu também não abriria assim a minha escola, não escolheria uma escola que não abre as portas. Parece que tá para escondendo famílias. alguma coisa, Fica. né? É. Eu acho que a impressão que fica é essa. É, Sabe, também aqui é um acho. lugar que pai e mãe é proibido. Não toparia também não. A escola tem que ser aberta. A escola é um espaço de pais, mas um espaço de família De também. todos, né, Duda? E é isso. É o espaço de todos. Muitas dicas boas para quem é mãe e para quem é dono de escola também pegar e aplicar para que a escola seja cada vez mais ideal para todos os tipos de família. É Não isso. Depois disso aqui já dá para escolher uma escola ideal. Dá, com certeza. Então vambora. Um beijo. Até o mais um. próximo. Até o